agente mensageiro daquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós, no nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. É bom estar aqui, celebrar ao Senhor por tudo que Ele é para nós. Eu estou vendo muitas crianças ainda aqui e o culto infantil já está rolando lá embaixo. Então, você pode levar seu filho, a equipe já está lá. E falando de crianças, domingo que vem à noite, nós teremos um musical de Natal das nossas crianças, o Natal no Egito. Então, venha, traga visitantes, as nossas crianças estarão contando a história do Natal no próximo domingo, no culto da noite. Então, será um musical de Natal infantil, e aí, com toda a graça das nossas crianças, uma mensagem especial sendo transmitida através da vida delas. Então, venha, convide amigos também para estarem aqui. No próximo sábado, às 8h30, nós teremos o nosso encontro aqui, o Café com Liderança. Então, venha, você que é membro da nossa igreja, não apenas os líderes da igreja, mas aqueles que querem conhecer a visão da igreja, que estão caminhando conosco. Então, venham então no próximo sábado para esse momento, a manhã inteira juntos aqui, compartilhando um pouco sobre o próximo ano, tudo que Deus tem de desafios para nós como igreja para o próximo ano. Então, venha nesse momento, nesse encontro, no próximo sábado, né? Quero pedir que vocês estejam orando. Amanhã de madrugada eu... Deu ruim? Amanhã de madrugada eu vou para a Argentina, passar 3 dias ali, pregando, falando aos pastores de Buenos Aires. Depois vou para Lima, no Peru, fazer a mesma coisa. E eu vou chegar no sábado às 6 da manhã e venho direto para a igreja, para o nosso encontro de liderança aqui. Estou falando isso para que você então venha, não perca esse momento. É um momento muito importante para a vida da nossa igreja, esse momento de alinhar a nossa visão para o próximo ano, não é? Então não perca essa oportunidade de estar aqui, entendendo um pouco do que Deus tem de desafio para a nossa igreja, para o ano que está chegando aí. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. E, de novo, reforçar as palavras da Carla sobre o acampamento da juventude. Desculpa. Às vezes a galera acha que o acampamento é um momento ali só da galera que vai se divertir. Não, a galera está ali aprendendo da palavra de Deus. Eles estudaram o livro de Gênesis. Durante a semana aqui, vários grupos de jovens e adolescentes estudando o livro de Gênesis, tirando dúvidas e ali comendo, ali se alimentando da palavra de Deus, não é? Então se preparando e ali crescendo espiritualmente, e é isso que a gente espera. Então apoie o jovem, o adolescente da nossa igreja, para que ele possa crescer no conhecimento da palavra de Deus a cada dia. Cada coisa que a gente faz aqui é com a intenção de que cada membro se aproxime mais de Deus, conheça mais a palavra de Deus, tenha uma intimidade com o Senhor, para então poder frutificar, não é isso, em todas as gerações. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, a história de um homem que teve um encontro com Jesus que transformou a sua vida, transformou a sua história. E toda vez que uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, há transformação. Não é possível a uma pessoa ter um encontro com Jesus e permanecer do mesmo jeito. Se permanece do mesmo jeito é porque não teve um encontro de verdade. Pode conhecer a história de Jesus, mas ter intimidade com o Senhor, ser tocado pelo Senhor, é impossível permanecer o mesmo. É impossível viver da mesma maneira a partir de uma experiência com o Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato,
espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Hoje é o dia da Bíblia e nós te agradecemos porque nós podemos ter acesso à tua palavra. E te pedimos, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós agora. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Interessante do Evangelho de Marcos é que ele começa direto falando sobre os grandes feitos do Senhor Jesus. Marcos, ele já começa no primeiro capítulo compartilhando os feitos do Senhor, compartilhando sobre o ministério de João Batista, mas depois começa a relatar já tudo que o Senhor Jesus começa a fazer quando ele expulsa demônios e quando ele, nesse momento aqui, ele cura um homem leproso, ele transforma a vida desse homem leproso. Marcos vai preparando tudo para chegar a esse texto que nós acabamos de ler, e eu quero desafiar você depois a ler todo esse capítulo, na verdade a ler todo o Evangelho de Marcos, na verdade ler toda a Bíblia, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento é a palavra de Deus infalível, inerrante, é na palavra de Deus que eu e você aprendemos o que nós precisamos para viver de uma maneira melhor, é na palavra de Deus que nós encontramos ensinamentos. E quando nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós encontramos ensinamentos imprescindíveis para a nossa vida. Para a nossa vida como casais, nossa vida como pais, a nossa vida como filhos, a nossa vida como cidadãos, nesse mundo que precisa tanto descobrir o amor e a graça de Deus. E quando nós chegamos a esse versículo 40, Jesus já é apresentado por Marcos aqui como filho de Deus, o rei do reino, aquele que venceu o mal expulsando demônios, o libertador de cativos, o curador de enfermos, aquele mestre que ensina com autoridade. Esse é o Senhor a quem nós adoramos. Esse é o Senhor a quem nós servimos. Ele é a fonte da nossa esperança, o Deus do impossível, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Deus Altíssimo, que estava sentado no seu trono de glória e abriu mão da sua glória para virar um ser humano, para viver aqui, para sofrer por mim e por você, pagar pelos nossos pecados e nos dar uma chance de começar de novo, uma chance de ter uma nova vida. Nesse texto que nós lemos, nós vemos um homem leproso. E esse homem, ele toma uma atitude ousada. O leproso, ele não podia ter contato com as pessoas. O leproso, ele era considerado uma pessoa imunda. Tanto é que a orientação dada a uma pessoa que contraía a lepra era sair da cidade, estar fora da cidade, e quando as pessoas viessem na sua direção, ele tinha que gritar, imundo, imundo, de forma que as pessoas não chegassem perto delas. Era assim, o leproso era alguém execrado da sociedade, ele era afastado da sociedade, ele perdia a sua intimidade com a família, ele perdia a sua intimidade com seus amigos, ele tinha que sair da sua própria casa, ele tinha então que viver longe de todo mundo, rejeitado por todo mundo. Essa que deveria ser a vida de quem contraía lepra, de quem estava ali imundo nesse sentido ali desse tempo de Jesus. Hoje em dia nós encontramos com pessoas que estão vivendo a imundície do pecado e que estão carecendo da mesma forma de uma restauração, assim como esse homem aqui precisava, de uma restauração da sua vida. E ele precisava de uma solução para o seu problema. E humanamente falando, não havia solução. Ele estava condenado a viver longe de todos a quem amava, longe de tudo aquilo que talvez já tivesse conquistado na sua vida. Mas quando ele sabe que Jesus está passando por ali, esse homem vai ao encontro do Senhor. Ele toma a decisão de ousadamente quebrar todas as regras para ali tentar buscar uma restauração da sua vida. E esse homem, ele corre até Jesus e ele diz, se quiseres, podes
purificar-me. Esse homem corre, então, na direção do Senhor. Quando nós lemos esse texto, nós podemos aprender algumas coisas importantes para a nossa vida. A primeira delas que eu quero compartilhar com você é que quem reconhece a sua condição se aproxima de Jesus com humildade. O texto diz no versículo 40, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhes de joelhos. Esse homem chega com humildade diante do Senhor. Esse homem, ele não chega ali reclamando com Jesus porque havia contraído lepra. Esse homem, ele não vai ali reclamar por toda a rejeição que ele estava experimentando. Ele não vai reclamar de uma vida difícil. Esse homem, ele chega até o Senhor Jesus humildemente. O texto diz que ele se prostra de joelhos, ele suplica diante do Senhor, ele pede de uma maneira humilde, ele se joga aos pés do Senhor, rogando: Senhor, se queres, podes me purificar. Esse homem, ele não chega com uma atitude altiva, ou alguém reclamando ou com orgulho. Eu e você enfrentamos problemas e lutas na nossa vida, e muitas vezes, talvez você, assim como eu, nós já nos pegamos reclamando com Deus: por que isso acontece comigo? Por que comigo? Senhor, está difícil, a luta é grande. Mas essa não deve ser a postura diante de Deus. A postura diante do Senhor deve ser uma postura de humildade, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Esse homem toma essa atitude ousada para chegar diante do Senhor com uma fé. Ele cai de joelhos, outra versão diz, ele cai de joelhos. É a atitude de quem sabe muito bem com quem está falando. Ele sabe muito bem que não está falando com um ser humano comum. Ele sabe muito bem que estava ali falando com o Todo-Poderoso, com o Messias, com o homem que estava ali ministrando milagres e curando e quebrando cadeias e libertando cativos. Ele sabia muito bem com quem ele estava falando. E ele declara para o Senhor Jesus assim: ah, Senhor, se o Senhor não agir nessa minha vida, não tem saída para mim. Senhor, se tu quiseres, tu podes. Se não for o Senhor, quem é que vai resolver? Quem é que vai me ajudar? Quantas vezes eu e você já nos pegamos em situações de lágrimas, de dores, de angústia, de preocupações, onde nos colocávamos diante do Senhor, dizendo: Senhor, se não for o teu socorro, como será minha vida? Nos lembramos do salmista dizendo: eu elevo os meus olhos para o monte e me pergunto de onde me virá o socorro. E o próprio salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É nessa postura de humildade diante de Deus que esse homem chega. E é assim que eu e você devemos nos colocar diante do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da força do Senhor. Eu preciso do poder do Senhor, da autoridade do Senhor. Eu preciso do amor do Senhor. Talvez eu esteja isolado, cheio de culpa pelos erros que eu cometi no passado. E uma voz que me acusa dizendo que eu não mereço nenhum amor, nenhuma salvação, porque eu só fiz coisas reprováveis, tomei decisões erradas, feri pessoas a quem não poderia ferir de forma alguma, decepcionei muitas outras. Se você pensa que é essa a sua realidade, eu quero dizer para você que Jesus, ele está aqui pronto para dizer: eu vou mudar a sua história. Ainda que você esteja exilado, isolado, porque está sentindo culpa no seu coração, envergonhado pelas coisas que fez, envergonhado pela decepção, pelas frustrações que você causou no coração das pessoas, afastado até de pessoas a quem você ama, é hora de reconciliação. É hora de se colocar diante do Senhor e clamar: eu preciso de restauração que vem do Senhor. Eu preciso restaurar o ânimo, eu preciso restaurar a força, eu preciso restaurar a alegria. Eu não posso fazer isso. E dizer para o Senhor Jesus: se tu quiseres, Senhor, tu podes. Esse homem chega com essa humildade, dizendo: Senhor, poder o Senhor tem, o Senhor pode fazer isso. E eu estou aqui me prostrando e suplicando com humildade diante do Senhor: cuida de mim, me ajuda. Me purifica de tudo isso. Sabe, querido, todos os dias eu e você precisamos nos aproximar de Jesus.
Nós devemos acordar pela manhã e colocar a nossa vida diante do Senhor, em oração, e diante do Senhor, dizendo: Pai, eu preciso do Senhor nesse dia, eu preciso do Senhor para ser bênção na minha casa, para ser bênção onde eu trabalho, onde eu estudo, para ser bênção para as pessoas com quem eu vou me encontrar ao longo desse dia. Eu preciso do Senhor. E o primeiro passo para viver essa restauração, para viver um recomeço, é me aproximar do Senhor com humildade, dizendo: eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua mão estendida. Aquele homem vivia uma lepra física, uma mazela na sua pele, que o deixava distante de todas as pessoas. Mas o inimigo, o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, ele tenta causar lepras espirituais em nossas vidas, a fim de que nos distanciemos de Deus, nos isolemos de tudo. Mas quanto mais sozinho, mais fraco. Quanto mais distante do Senhor, mais vulnerável. Eu preciso do Senhor e eu e você precisamos reconhecer isso todos os dias. Senhor, me ajuda. Cuida de mim. Dirige os meus passos em todo momento. Quando nós lemos esse texto, em primeiro lugar, eu aprendo isso. Quando eu me aproximo do Senhor, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo quem eu sou. Quando eu reconheço a minha condição, eu sou pecador, eu sou limitado, eu sou pequenino, eu sou fraco, por mim mesmo, eu vou fazer escolhas erradas, por isso que eu preciso do Espírito Santo de Deus inspirando o meu coração. Eu sei quem eu sou, Senhor, e eu sou falho. E por mim mesmo eu vou falhar, eu vou frustrar as pessoas. Quando eu reconheço isso diante do Senhor e me aproximo dEle, Ele estende a sua mão sobre a minha vida. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que quem se prostra diante do Senhor Jesus encontra compaixão. O texto diz no versículo 40 que um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Versículo 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Esse leproso, ele não duvidou do poder de Deus. Às vezes a gente diz que acredita, mas não acredita tanto. A gente diz: não, eu creio no Senhor Jesus, mas não acredita que Ele pode consolar o nosso coração em meio à perda, que Ele pode, se Ele quiser, curar uma enfermidade. Ele pode me fortalecer quando eu me sinto fraco. Ele pode dirigir os meus passos quando eu me sinto perdido. Ele pode renovar a minha esperança quando o meu desejo é jogar a toalha e desistir de tudo. Ele pode. Ele pode. E esse homem chega então sabendo: eu creio, ele não duvida do poder de Deus. E quando eu e você me aproximo do Senhor e peço ao Senhor: Senhor, cuida de mim, Ele cuida. O texto diz que a resposta do Senhor Jesus, cheio de compaixão, foi: eu quero, eu desejo. Aquele homem disse: se for a tua vontade, Senhor, tu podes. O Senhor tem o poder para fazer isso. A palavra aqui, a palavra dunamis, a palavra desse poder explosivo, que então o homem diz: eu creio que o Senhor tem o poder para me curar. O Senhor tem o poder para me limpar. O Senhor tem o poder para me purificar. E o texto diz que Jesus olhou para aquele homem com compaixão. Mas Jesus, ele não olhou apenas para aquele homem leproso com compaixão. Ele olha para mim e para você com compaixão. Ele se importa com as nossas dores, Ele se importa com as nossas lutas, Ele se importa com as nossas angústias, com as nossas preocupações, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Ele se importa em todo o tempo. Esse Deus que Ele tem compaixão de mim e de você, cheio de compaixão. O termo usado aqui é um termo que significa um sentimento que vem do interior do Senhor, vem diretamente do coração de Deus. Jesus olha para aquele homem, ele vê a miséria daquele homem, ele sente a dor daquele homem, e ele se move na direção daquele homem que sofre para acabar com aquela dor ali, porque ele tem compaixão. Ele não simplesmente observa o sofrimento. Deus, ele não apenas conhece o nosso sofrimento, ele se move para nos ajudar, ele se move para nos consolar, ele se move para nos tirar do meio das trevas.
E o texto diz que Jesus, naquele momento, ele quebra um paradigma, uma regra. E ele toca naquele homem leproso. Levítico diz que a pessoa que tocasse num leproso se tornaria imundo como aquela pessoa era. Mas o Senhor Jesus, ele é aquele que ele toca em mim e em você para vencer a nossa impureza. Ele não espera que estejamos limpos para se aproximar de nós. Não, ele se aproxima de nós para nos purificar. Ele se aproxima de nós para tirar de nós toda a impureza, para tirar tudo aquilo que não o agrada. Especialmente quando a minha postura ao chegar-me ao Senhor é colocar a minha vida diante dele e dizer como o salmista diz: Senhor, tu que conheces, sonda o meu coração e tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Aquele homem pedia uma purificação física, a cura da lepra, mas ele ganhou muito mais do que isso, porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Você pede algo, ele te dá muito mais que aquilo ali, porque ele tem compaixão da gente. E é a pureza do Senhor Jesus, a santidade do Senhor Jesus, a autoridade do Senhor Jesus como Deus Todo-Poderoso vence qualquer impureza do ser humano. E o próprio Deus toca a quem ninguém tocava. O próprio Deus se achega àquele homem que todos evitavam. O próprio Deus, ele se aproxima daquele que era mantido longe e distante. Isso mostra para mim e para você que, por mais que sejamos falhos, Deus continua nos amando e pronto para nos restaurar, pronto para nos dar mais uma chance, pronto para nos curar. Ele está pronto para perdoar os nossos pecados. Talvez você pense assim: Deus nunca vai me querer porque eu sou muito vacilão. Eu sou muito falho. Deus não vai querer alguém assim. Deus não vai me aceitar de jeito nenhum. Eu estou sujo demais, contaminado demais pelo pecado, cheio de desobediência diante do Senhor, cheio de falhas. Eu sou um marido que tem falhado com a minha esposa, eu sou um pai que tenho falhado com os meus filhos, o meu lar está uma confusão, está uma loucura, porque eu não estou exercendo o meu papel de sacerdote do lar, eu não sou aquela esposa, mulher sábia que edifica o lar. Deus não vai me aceitar assim. Essa é a voz do inimigo, para que você desista, porque Deus, ele te aceita como você está. Jesus, ele achegou-se àquele homem leproso ali, que todo mundo o rejeitava, porque ele tem o poder de mudar histórias. E ele não mudou apenas a história desse homem, ele muda a história da minha vida e da sua vida, ele mudou a minha história, e ele muda a história de todo aquele que se aproxima dele. Cristo, Jesus, ele olha para mim e para você, ele nos vê, ele conhece a nossa dor, ele conhece as nossas lutas, e ao invés de nos rejeitar, ele estende a sua mão para nos resgatar. Ele não sente nojo do pecador, apesar de ser o Deus santo e puro, ele sente compaixão. E essa compaixão leva Jesus a tocar na minha vida e na sua vida, para nos purificar, para nos transformar. Em terceiro lugar, nesse texto, eu aprendo que quem se entrega a Jesus é restaurado imediatamente. O texto diz assim: em seguida Jesus, imediatamente, 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Jesus, ele responde com clareza. Jesus, ele é muito claro na sua palavra comigo, com você. O problema é que muitas vezes a gente não quer entender o que Jesus está dizendo, porque Jesus disse aqui para esse homem: eu quero, seja curado. E o texto diz que ele foi curado imediatamente, ele foi purificado. Ele é esse Deus que ele quer restaurar, ele quer purificar, ele quer santificar, ele quer fortalecer a nossa vida, ele quer restaurar aquilo que está quebrado, e ele não somente quer, ele pode. Jesus ali ordenou que aquele homem fosse purificado. Foi uma ordem:
seja purificado, seja limpo, seja transformado. Ali aquele homem foi curado, mas não foi curado apenas da sua pele, do que era exterior. Ele foi curado do seu coração. E ele sai contando para todo mundo: hoje eu vivi um milagre. Hoje eu vivi a restauração. Eu agora vou poder voltar para minha casa. Eu vou poder voltar para os meus amigos. Eu vou poder voltar para a minha família. Eu vou poder voltar para a minha vida. Esse Jesus trouxe de volta a vida que eu tinha perdido. Ele devolveu aquilo que eu tinha perdido. E esse Jesus que fez isso com esse homem, que a gente nem sabe o nome dele, ele está aqui para fazer isso comigo e com você. Toda a culpa foi removida, toda a rejeição foi removida, todo o desânimo, toda a dor foi removida naquela ordem do Senhor Jesus. Seja purificado, seja livre, seja restaurado, seja fortalecido em todo momento. É uma restauração completa. Jesus manda, vai lá, se apresenta ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote teria que reconhecer publicamente, pelo todo o rito definido em Levítico, que você pode depois aprender, ele tinha que ir até o sacerdote, oferecer os sacrifícios da purificação, e assim a sua purificação seria oficial para todos. E todos então olhariam para a vida daquele homem e diriam: é um novo homem. Ele ganhou nova vida, ele agora não será mais rejeitado, as pessoas não vão desviar dele na calçada da rua, as pessoas não vão fingir que não veem, as pessoas não vão deixar mais de falar com ele, porque agora esse homem purificado, ele tem uma vida nova. Talvez, e muitas vezes a gente ouve, quando a gente conversa com pessoas, falando sobre o amor de Jesus que restaura, a pessoa diz assim: ah, pastor, eu vou esperar melhorar um cadinho. Quando eu deixar de fazer essas coisas erradas, eu me entrego para Jesus. É o contrário, querido. Porque sabe quando é que você sozinho vai deixar de fazer as coisas erradas? Nunca. Porque a nossa natureza humana nos empurra para a desobediência. Não, é simplesmente crer: eu vou do jeito que eu estou, cheio de lepras, cheio de dores, cheio de dúvidas, cheio de desobediências. E Jesus vai transformar tudo. Jesus vai restaurar tudo. Vem do jeito que você está, porque a salvação não é apenas uma reforma do físico. A salvação, ela é uma reforma do coração. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E o Senhor faz isso conosco, tudo novo. E tudo que Deus faz é muito melhor do que tudo que nós já fizemos. Todas as decisões que Deus toma sobre a nossa vida sempre serão melhores que as escolhas que nós fizemos, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Para terminar, a gente aprende, por último, em quarto lugar, que quem é restaurado por Jesus se torna uma testemunha do poder de Deus. O texto diz que esse homem começou a falar livremente sobre tudo que havia acontecido. E as pessoas começaram a entender o poder de Cristo. Aquele homem começou a andar pela cidade, começou a falar com as pessoas, e ele mostrava o seu corpo, e ele mostrava a sua esperança. Não foi um médico, foi o Salvador, que transformou a vida daquele homem. A notícia se espalhou de tantas formas que multidões passaram a procurar a Jesus. Multidões, e onde o Senhor Jesus chegava, multidões o seguiam ali, porque o milagre experimentado na vida de um homem se tornou um sinal visível do poder de Deus para que outros e outros pudessem também crer. Isso mostra que quando eu creio realmente no Senhor Jesus, quando eu tenho essa experiência com Ele, eu começo a dar frutos. E o frutificar demonstra a minha intimidade com o Senhor, o meu comprometimento com o Senhor, a minha dedicação ao Senhor. Esse homem, o coração desse homem foi inundado de uma gratidão a Deus, porque o Senhor Jesus poderia simplesmente ignorar aquele homem,
mandar que alguém o afastasse dele, não tocasse nele para não se tornar impuro, mas não, Jesus, com compaixão, olhou para aquele homem, tocou nele, curou aquele homem, purificou toda a imundície que estava na vida daquele homem e deu a ele uma nova vida. O coração daquele homem transbordou de gratidão. E como o coração estava cheio de gratidão, a sua boca falou de toda a gratidão e todo o poder de Deus. Porque, como diz o adágio popular, a boca fala do que o coração está cheio. E esse homem estava cheio de gratidão. Ele estava cheio de alegria. Ele estava cheio de felicidade. E sabe o que aconteceu? Esse homem ganhou um propósito novo para a sua vida. Aqui não diz qual era a sua profissão. Aqui não diz as posses que ele tinha. Mas o texto diz que aquele homem saiu contando tudo que Deus havia feito na sua vida. Ele ganhou um propósito novo. E sabe qual é esse propósito novo? Contar o poder e a graça de Deus, a compaixão do Senhor. E querido, você que é membro dessa igreja, você que é um crente no Senhor Jesus, que me ouve agora, você precisa ter esse propósito na sua vida, de contar para todas as pessoas o que Cristo fez na sua vida, como que Cristo fez na minha vida. Eu vivi 26 anos da minha vida servindo ao dinheiro e ao homem, o homem a mim mesmo. O culto a mim, a minha imagem de um executivo bem-sucedido, me agradava cada prêmio que ganhava, cada diploma que ganhava, cada promoção que ganhava, que eu entendia que eu tinha conquistado tudo aquilo, até o dia que eu recebi aquele folheto evangelístico no meio da rua, até o dia em que eu entrei numa igreja, e ali eu entendi que Deus estava olhando para mim com compaixão, e não adiantava as minhas fotos nas revistas de negócio, não adiantava o meu nome numa placa, numa sala, na porta de uma sala importante, não adiantava todo o destaque. O que adiantava a partir daquele momento era proclamar esse amor que me transformou, que mudou a maneira de eu olhar a minha vida e de viver contando para todas as pessoas com quem eu encontrava que existe um Deus de verdade. Esse Deus não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder. Esse Deus é Jesus Cristo. Esse Jesus que transformou a vida desse leproso. Meu coração, já se passaram 33 anos que isso aconteceu, e o meu coração continua transbordando de gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Ele não precisava fazer isso comigo, Ele não precisava mudar o propósito da minha vida, Ele não precisava ter compaixão por mim, porque eu não sou nada diante dEle, mas Deus me amou e me ama. E a palavra de Deus me diz que Ele me amará eternamente, e essa consciência deve encher meu coração de gratidão. Uma gratidão que transborda para continuar caminhando e contando a todos o que Deus fez por mim. Esse sentimento deve estar no coração de cada um que experimenta a salvação em Jesus Cristo. Gratidão ao Senhor, viver um propósito novo. Aquele homem ali, ele era um problema. Ele era um problema. Imagina sua família, sua esposa e seus filhos. Se pudessem vê-lo, era só a distância. A doença avançando em todo o seu corpo. O cheiro de carne podre cada vez mais forte. O preconceito de toda a cidade cada vez maior. Esse homem era um problema. Mas ele virou um enviado do Senhor Jesus. Ele foi transformado num pregador da palavra. Ele ganhou um novo propósito na sua vida. De um homem envergonhado, discriminado, rejeitado, um homem que virou o embaixador da graça de Deus, que levou consolo a outras pessoas. De um leproso enfermo a um porta-voz da restauração de vida. É isso que Deus faz comigo e com você, quando nós nos aproximamos dEle. Ele quebra correntes, ele quebra cadeias, ele dá um ânimo novo na vida, ele dá uma alegria nova, uma razão para existir. E sabe, querido, a história desse leproso é a minha história e a sua. Quantas coisas que nós carregamos no nosso coração que não agradam ao Senhor. Quantas coisas que muitas pessoas não sabem, mas Ele sabe, porque Ele é Deus onisciente.
E a Bíblia diz que até as palavras que nós não falamos, mas apenas pensamos, Deus nas conhece. E Ele que nos conhece como exatamente nós somos, Ele continua nos amando. E onde as pessoas veem pessoas impuras, cheias de erros, cheias de falhas, Deus vê alguém, nova criatura, alguém restaurado, alguém que pode começar de novo. Ele vê a nossa condição e diz: eu quero te dar uma chance de começar de novo. Eu quero, seja purificado. Eu quero, seja transformado. Eu quero, desperta. Eu quero, seja alguém que vá, seja alguém que saia, seja alguém que fale. Eu quero, eu vou te usar. Eu quero, eu vou fazer você frutificar em todo o tempo. Você não ficará mais sujo, nem por dentro, nem por fora. Porque eu vou te purificar para te usar. Jesus, Ele não espera que eu e você nos limpemos antes. Ele mesmo opera a purificação. Ele só espera uma coisa. O primeiro passo que aquele homem deu. Que eu e você possamos correr na direção de Jesus, dizendo: eu preciso de Ti, Senhor. Tem misericórdia. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer tudo novo na minha vida. O Senhor pode fazer tudo novo na minha casa. O Senhor pode fazer tudo novo no meu casamento. O Senhor pode fazer tudo novo na maneira como eu me relaciono com os meus filhos, com meus pais, a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Ele só espera de mim e de você um ato, uma entrega, uma busca verdadeira. Senhor, eu preciso. Eu quero me entregar. Eu não consigo vencer essas coisas sozinho. Ninguém pode me ajudar. Só o Senhor tem a resposta. Só o Senhor tem a solução. Esse homem chega assim para Jesus. E é assim que eu e você podemos chegar. Devemos chegar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Feche seus olhos aí. Há algo que hoje o Espírito Santo diz a você: você sozinho não vai vencer. Essa tentação você não vai vencer sozinho. Esse problema que está aí na sua casa, tu não vai vencer ele sozinho. Eu estou aqui como Deus Todo-Poderoso, pronto para derramar compaixão na sua vida, pronto para te dar uma chance de começar de novo, pronto para restaurar, pronto para te devolver aquilo que te tomaram, pronto para te dar uma vida nova e enxugar as lágrimas dos seus olhos e te dar uma chance de começar de novo. Porque Deus, Ele restaura quem se prostra diante dEle. Alguém aqui que nessa noite deseja colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e dizer, como esse homem disse: eu preciso de Ti. Todo mundo de olho fechado. Se você nessa noite quer dizendo para o Senhor: eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero colocar todos os passos da minha vida em Tuas mãos para o Senhor me dirigir. Senhor, pela primeira vez, eu quero entregar a minha vida e Te chamar de meu Senhor e meu Salvador. Porque o Senhor, Ele tem salvação para você nessa noite. Ele é o Deus Todo-Poderoso e nenhuma barreira pode impedir o Senhor de restaurar a sua vida. A única pessoa que pode impedir isso é você mesmo, se você não se render diante do Senhor. Alguém que nessa noite quer se render diante de Jesus, levanta sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Nessa noite, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Me ajuda a começar de novo, Senhor. Talvez Deus esteja falando com você ao longo dos dias, e Ele está te chamando para nessa noite ter uma decisão diante dEle, dizendo: eu me entrego, Senhor, eu entrego tudo, Senhor, eu preciso, Senhor. Se não for o Senhor, ninguém vai me ajudar. Se o Senhor não abrir as portas, ninguém abrirá. Se o Senhor não renovar as minhas forças, ninguém o fará. É hora de abrir mão de tudo que nós somos
aquele homem tomou uma decisão ousada. Ele poderia ser açoitado pela decisão de correr até um homem são, mas ele não teve vergonha, ele não teve medo. Naquele momento era uma necessidade tão grande de um socorro, que ele saiu e se aproximou do Senhor, e para mostrar a sua humildade, ele se prostrou de joelhos diante de Jesus, suplicando: purifica-me. Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar uma canção, encerrando esse momento de culto ao Senhor. E enquanto nós estivermos cantando, se você nessa noite, você que já levantou a sua mão ou não, nessa noite está aqui e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Você pode sair do seu lugar e vir à frente. Eu quero orar por você, orar pedindo a compaixão do Senhor, o poder do Senhor, a graça do Senhor, a transformação do Senhor. Não se preocupe com o que os outros vão pensar nessa hora. É você e Jesus. Senhor, me purifica. Senhor, me dá uma chance. Senhor, me restaura. Senhor, me renova. Senhor, me ajuda. Enquanto nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar e vir. Nós vamos orar por você. Você precisa, você encontra no imenso amor de Deus. Assim como aquele homem, assim como esses que já estão aqui à frente, essa é a noite de você pedir: Senhor, me ajuda, Senhor. Abro mão do que sou, de todos os meus desejos, Senhor, para viver o que o Senhor tem para mim. Se você quer dizer isso para o Senhor nessa noite, saia do seu lugar e venha. Senhor, toma toda a minha vida. Eu não quero mais viver a minha vontade, mas a tua para mim, Senhor. Pode sair do seu lugar e vir. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor.
Senhor Jesus, é diante de Ti que nos colocamos agora, clamando ao Senhor que opere milagres em nossas vidas. Nós dependemos do Teu poder, ó Deus, atuando em nós e através de nós, Pai. Aqui à frente estão os Teus filhos, Pai, clamando nessa noite, Senhor, e dizendo a Ti com humildade: eu preciso de Ti, Senhor. Atue de maneira sobrenatural na minha vida. Restaura aquilo que foi quebrado, restitui aquilo que foi perdido. Senhor, o Senhor é Deus onisciente, o Senhor sabe o que cada um está colocando diante de Ti agora. O Senhor sabe também daqueles que em seus lugares nesta hora estão clamando pelo agir sobrenatural do Senhor. Ó Deus bendito, toma essas vidas em Tuas mãos, porque a Tua palavra nos diz que Tu és Deus também onipotente, e nenhuma luta que enfrentamos pode superar o Teu poder, Pai. Por isso, ó Deus, faça cair por terra, ó Deus, toda a artimanha do mal. Ó Deus, liberta os cativos, Senhor. Dá um recomeço para aqueles que estão perdidos, Pai. Que Tu sejas o refúgio, a direção, a proteção, o consolo, a força, a sabedoria que nós precisamos, Deus. Cuida de nós, Senhor, de cada um de nós, ó Pai. Tu também és Deus onipresente. Nós sairemos deste lugar e Tu estarás conosco, porque a Tua palavra nos garante que Tu estarás conosco até a consumação dos séculos. Ó Deus, vá conosco, Senhor, proteja os nossos lares, as nossas famílias. Ajuda, ó Deus, para que cada marido aqui seja um sacerdote do seu lar, cada pai aqui seja um modelo para os seus filhos, assim exercendo o papel bíblico do homem, de ser ali, ó Deus, o representante do Senhor, ó Pai, em sua casa, em sua família, em seu lar, ó Pai. Ó Deus, reveste de autoridade os pais, os maridos aqui, para serem verdadeiros sacerdotes de seus lares. Reveste, ó Deus, cada esposa e cada mãe de sabedoria para edificar o seu lar. Reveste, ó Deus, os filhos aqui, ó Deus, com autoridade para serem filhos que honram aos seus pais. E assim, ó Deus, honram ao Teu santo nome. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado por tudo que vivemos ao longo desse fim de semana. Obrigado pelo acampamento da juventude. Obrigado por tudo que nós vivemos como igreja do Senhor nesse dia, Pai. Mas, Senhor, que toda essa alegria, que toda essa gratidão, que toda essa motivação não se apague amanhã, mas que o Teu Espírito Santo que habita em nós mantenha acesa essa chama, assim como esse homem cheio de gratidão saiu anunciando os milagres do Senhor. Que cada um de nós aqui anuncie os milagres do Senhor em nossas vidas. Perdoa, Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa, Deus, as nossas limitações, ó Pai, e ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de Ti. Abençoe, Deus, o nosso caminho de volta aos nossos lares, e que esta semana, por onde formos, Pai, que o Senhor nos use para a glória do Teu santo nome. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos, e nós te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, o nome soberano, o nome generoso e invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço ao teu irmão aí do seu lado. Desejo um domingo, uma semana abençoada. Próximo domingo nós teremos o nosso almoço de comunhão, né? O nosso almoço de comunhão aqui no próximo domingo, após o culto da manhã. Então procure aí a galera, que a gente vai estar aí organizando esse almoço da comunhão no próximo domingo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.